Já estamos ao vivo? Olá, olá. Boa noite, gente. Mais uma sexta, então, especial da educação especial da nossa rede, então, daqui de Aracaju, mas que conta com a participação de tantos professores profissionais e até pais, né, mães e tudo mais de outros municípios e até de outros estados. Muito obrigada. Só lembrando a vocês, meu nome está aqui embaixo, mas nunca se sabe, né? Eu, professora Maíra, sou então a coordenadora de educação especial, COESP, daqui da Semédia Aracaju, e hoje estamos então com a professora Cândida Cruz, né? Que vem falar conosco no nosso sexto módulo acerca da deficiência física. Bem, gente, hoje é o nosso último encontro desse semestre, desse primeiro semestre, né? Hoje a gente vai, então, hoje a gente chega no nosso sexto módulo. Sim, isso tudo de tempo já passou, né? Nós vamos, então, para o nosso sexto módulo, discutindo acerca da educação especial, dos transtornos, das deficiências, do atendimento e, principalmente, do nosso tripé, né? Da teoria, da legislação, da teoria e da prática. As três coisas combinadas é que nos levam, então, ao avanço no que diz respeito à educação no nosso país. Hoje, mais uma vez, registrando o último encontro desse nosso primeiro semestre. Por que isso? Porque aqui na Rede Municipal de Educação de Aracaju, na próxima sexta-feira, os professores entram em férias, graças a Deus, porque a gente, a gente merece. Então, os professores, nossas professoras entram em férias, né? E então a gente dá uma paradinha no curso. Retornamos o curso no mês, então, de agosto, tá? Para os nossos últimos 4 módulos, então. Hoje, como eu já disse a vocês, e como ela está aqui do lado, graças a Deus, hoje estamos com a professora Cândida Cruz, né? Para apresentá-la, então, a vocês, a professora Cândida Cruz, ela é mestre em educação pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em psicomotricidade e atendimento educacional especializado. Atuou durante 17 anos no CREESE, né, que é o nosso centro de referência do Estado aqui, de Sergipe, e no CREESE como psicomotricista. Atualmente atua como docente na rede estadual e é doutoranda também em educação pela UNIT, Universidade de Tiradentes. Professora Cândida, muito obrigada por ter topado, por ter aceito o nosso convite, topado esse desafio desse encontro da sexta-noite. É o nosso sextou, viu, professora? Nosso sextou é nesse nível, né? Nosso sextou da educação especial daqui da Semédia Aracaju, então. Muito obrigada a todos os professores, todas as professoras, coordenadores pedagógicos, diretores, cuidadores. Professora, temos cuidadores acompanhando o curso. Temos também mediadores, temos mães e pais, membros do conselhos escolares. Muito obrigada por essa companhia de vocês ao longo desse primeiro semestre. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada ao nosso CEAF, né? Se não fosse por vocês, pelas técnicas tão competentes do CEAF, a gente não conseguiria, né? Fazer um curso online como esse, com tantos módulos, são 10 módulos, né? 2 semestres de duração, então só temos que agradecer. Sem mais delongas, professora Cândida, então, vem conversar conosco sobre deficiências físicas. Vamos lá, professora, seja bem-vinda. Nosso público é excelente, eu sou suspeita para falar, mas a nossa galera é excelente. E, como se diz em bom sergipanês, chegue para a loja. Quando você me fez o convite, eu lembro de você no evento. Primeiro, boa noite a todos, né, do CEDIM. Me chamou muita atenção sua fala, teoria e prática. E eu estudei na rede municipal de ensino
toda a minha formação, do primeiro, do Nossa. fundamental ao ensino médio. Minha mãe era da prefeitura, minha tia também. Eu fui durante uns 5 anos, depois eu pedi exoneração. Então, assim, eu tenho muita gente conhecida na rede municipal, eu tenho um carinho enorme. Então, assim, toda vez que a prefeitura de Aracaju me chama de alguma forma, eu sempre fico balançado pelo carinho que eu tenho, e que é digamos assim, uma coisa familiar já, né? E além de sua fala ter me impactado muito na apresentação do CEDIM. Né? Então, fico feliz em estar te ajudando, contribuindo com a formação de todo mundo, da prefeitura, e para mim é um carinho enorme. Aqui, certo? Gente, eu nem então, sabia, viu? Eu nem sabia. Não foi programado isso aqui, não. Não foi não. Eu sei disso. Por isso que eu estou fazendo questão de falar. Todas as vezes que a rede municipal me chama, eu lembro com esse carinho de que eu sou oriunda, fui formada por professores da rede municipal de Aracaju. Meus familiares, e eu durante um tempo também fui professora, mas eu preferi o Estado. E eu sou servidora também federal. Então, assim, tinha que fazer uma opção, né? E naquele momento, para mim, o CRESE era um carinho maior que a rede municipal de ensino, digamos assim, né? E aí eu fiz essa preferência de deixar a rede municipal. Mas, assim, eu gostaria de colocar, assim, a importância da temática e que, às vezes, a gente entende que a deficiência física, o processo de inclusão na deficiência física seja muito difícil, né? Ela vai precisar de uma rede de apoio. Essa rede de apoio são os cuidadores, eu não sei, a gente chama na rede estadual de apoio 1 e 2, não sei como vocês chamam. Isso, Assim, nós chamamos de cuidadores e mediadores. Pronto, cuidadores e mediadores. E a importância também dos pais estarem também aqui, eu acho muito importante, né? Então, assim, a gente vai apresentar um pouquinho e depois vai ter um momento que eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria que, assim, os professores que tivessem alguma noção, alguma ideia sobre a temática específica da pessoa com deficiência no paralisado cerebral, também pudessem estar colocando alguma coisa, certo? Ah, nem se preocupe que a nossa galera é babado. Pronto, e no final Nossa a gente galera abre para certamente perguntas. vai falar, vai escrever, vai interagir o Pronto, máximo possível. pronto. Professora, então, Yara, bota aqui os slides da Bonita para a apresentação, me tira da tela, deixa só Cândida. Pronto. Vamos lá. Já pode colocar os slides? Yara. Pronto. Então, a gente vai estar trabalhando sobre a deficiência física, teoria e prática, né? Claro que a gente tem um limite de tempo, então a gente também tem um limite de conhecimento que a gente pode estar passando. No final tem meu e-mail e contato, caso vocês precisem, vocês podem entrar em contato, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria estar colocando é que a gente distribuiu a nossa fala entre teoria, conhecendo sobre o que é deficiência física, o que é paralisia cerebral, como a gente pode desenvolver a questão do incluir e também se é possível incluir, certo? Por quê? Porque acreditamos que para ficar uma coisa mais didática e pedagógica, né? Bora lá. Mas aí, antes disso tudo, eu queria estar chamando a atenção de algumas questões. A primeira é que o processo de inclusão da pessoa com deficiência é um direito, né? Elas são oriundas de várias lutas de pessoas com deficiência, seus familiares, organizações não governamentais. E hoje a gente está fazendo 8 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Isso é extremamente importante, porque ela trouxe um arcabouço legal que dá substrato para que a gente possa ter respaldo na questão jurídica, né? E a gente compreende esses ganhos fundamentalmente como uma questão extremamente importante. Por quê? Porque, embora a gente tenha várias legislações, muitas vezes o acesso às mesmas tem questões de dificuldade. E quando a gente conhece, quando a gente, enquanto professor, pode orientar um familiar ou familiares de alguns acessos a terapias, a questões de plano de saúde, de orientação, a gente
tenta fazer as orientações, muito, porque a grande maioria não tem conhecimento dessas legislações. Então, cabe também ao professor essa orientação, né? Fora isso, a gente também tem que ter outra preocupação, que é o cuidado com o processo de exclusão. Às vezes, quando a gente encontra uma pessoa com deficiência, e quando a gente não tem contato com elas, a gente fica assim, eu não sei, a gente se afoba logo. E aí a gente faz um movimento de exclusão que às vezes não é nem perceptível por nós, digamos assim. E esse processo de exclusão, que não está de uma forma subliminar, ela pode ensejar processos jurídicos, né? E às vezes a gente não dá conta disso. Por que eu digo isso? Porque, assim, negar uma matrícula, negar algum acesso a alguma questão que está na lei, vai trazer questões jurídicas pertinentes, né? E aí não é somente para a gestão, digamos assim, para aquele professor, para aquela gestão, para aquele técnico, mas todo o contexto da educacional. Então, por exemplo, a gente da rede estadual de ensino tem, municipal também, tem a redução de carga horária por filho deficiente. Tudo bem, mas às vezes você tem que entrar na justiça para ter seu direito efetivado. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu digo assim, está na lei, por que eu preciso brigar por isso? E uma disciplina que a gente teve, a professora do doutorado, Educação e Direitos Humanos, ela me disse, olha, eu disse que era uma angústia minha. Ela disse assim, imagine que você é uma angústia, mas você tem total consciência das legislações. Agora, imagine quem não tem o processo educacional completo e não tem essa percepção de esse empoderamento de brigar por algo que é seu, que é de direito. Então, nós aqui no Nordeste ainda não estamos ainda muito... Está começando esse processo de processos jurídicos que sejam aquele que, de alguma forma, houve algum processo de exclusão. Então, eu quero chamar muita atenção para isso. Às vezes não é perceptível para aquele que faz, mas para aquele que recebe é sim, e ele pode, digamos assim, reunir provas que vá adentrar em algum processo jurídico. Então, assim, pode ser individual, pode ser a gestão, pode ser também a rede de ensino. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Isso é extremamente importante. Ou seja, no processo a gente tem que ter um trabalho de conscientização o tempo todo. O processo de compreender como é o processo de inclusão, se eu faço algum movimento que estranhe esse processo, né? Que não seja legal. Ok? Eu queria estar chamando outra atenção a Gonçalves. Pensar sem interagir é um livro bem interessante, que ele fala sobre as questões do corpo. Então, a deficiência física, ela é visível no corpo. Então, a gente... É o primeiro lugar que a gente vê, né? Que a gente vai observar. Então, assim, ela diz o seguinte, cada corpo expressa a história acumulada na sociedade, que nela marca seus valores, suas crenças e seus sentimentos, que estão na base da vida social. Essa frase bem pertinente, porque na deficiência física a gente tem uma história na deficiência de exclusão, de abandono, de morte da pessoa com deficiência. Então, quando a gente vai se tornando sociedades mais, digamos assim, conscientes do processo educacional, a gente começa a trabalhar com esse processo dentro da possibilidade dele. Nessa possibilidade, não faz parte mais excluir, não faz mais parte trancar em uma cadeia, não faz mais parte deixá-lo à margem da sociedade. Então, a gente quer o movimento de trazer para a sociedade. E na deficiência física, é algo que mostra. Então, às vezes, a gente não trabalha o nosso corpo enquanto títulos normais, e quando a gente vê uma pessoa que usa uma prótese e é criança, a gente penaliza, outras vezes a gente é um tanto mais quanto grosso. Então, essas percepções, não pense que não, são perceptíveis para quem é o deficiente, ou seja, aquele que tem uma deficiência física, e é também do seu familiar. Então, nessas questões de corpo, é importante que a gente compreenda que cada um vai nascer com seus problemas, né, ou não, ou com suas deficiências, limitações, e a nossa sociedade hoje não mais exclui, ela busca incluir dentro das necessidades específicas daquele indivíduo, né? Trabalhando para que ele tenha acesso, sim. Então, primeiro momento, o que a gente vai ter de reação quando a gente encontra com uma pessoa com deficiência física? Medo,
insegurança, preconceito, egoísmo, né? E é muito gritante. E qual é a relação que a gente vai ter? Que reação a gente vai ter? Então, veja, primeiro momento, medo. Medo, assim, é contagioso. Se eu pegar, eu quebro. Se eu pegar de tal jeito, machuca. Então, tudo bem. Mas a gente vai ter medo, isso é normal. Depois, a gente vai ter uma insegurança, né? Muito relacionada à nossa formação enquanto base. Então, a formação da graduação. Eu não tive uma disciplina que trabalhasse com isso. Eu não sei nem como é isso, como é trabalhar com uma pessoa com deficiência. E se eu fizer errado, eu posso machucar, tudo bem. Insegurança, medo existem, mas a gente precisa romper paradigmas, romper barreiras. Agora, a gente também vai encontrar algo do tipo egoísmo. Que sentido? Já tem muita gente, muitos alunos ditos normais para me preocupar só com um. Ou mesmo a questão do preconceito. Já se faz muito pela pessoa com deficiência, a sociedade é formada pela maioria. Ou então, assim, falas mais grotescas, como os últimos ministros da educação do governo anterior, que o deficiente não é para estar na universidade. O professor já se preocupa com muitos alunos, né? Para que se preocupar com deficiente? Então, assim, a gente está num movimento de uma sociedade que busca a inclusão e a diversidade, e não a exclusão. Mas a gente tem que lembrar que existe uma grande maioria também da população que compreende que eu não quero, eu tenho insegurança, eu sou egoísta, tenho preconceito e não vai aceitar, infelizmente. Mas aí eu faço a lembrança anterior. Os arcabouços jurídicos, as questões legais vão adentrar. Então, não adianta, você pode até ter uma fala de exclusão, mas se prepare para as questões legais, né? Infelizmente. Ou felizmente, devo dizer também, porque eu acredito que seja extremamente educativo quando a gente também utiliza as questões legais para dizer, olha, peraí, tome cuidado com tua fala, porque ela não está legal para uma sociedade que hoje a gente busca a questão de estar juntos, ok? Então, assim, uma pessoa com deficiência física, a gente vai ter medo, a gente vai ter receio, a gente vai ter dúvida. Isso é humano, né? Então, assim, medo de como pegar. E aí a gente vai precisar de técnicas de orientação à mobilidade, técnicas para gente de manipulação da pessoa com paralisia cerebral. Lembrando que cada professor deve estar com a sua formação envolvido no atendimento. Então, por exemplo, as pessoas com deficiência física, no primeiro momento todo mundo acha, não precisa fazer educação física, a disciplina. Precisa, necessita. Né? Precisa, digamos assim, de natação, né? Atividades aquáticas. Extremamente importante porque ele tem um problema muscular e da coluna vertebral. Então, ele vai precisar de outras terapias para dar um suporte para a sua qualidade de vida e de estudo. Então, assim, romper paradigma é acreditar na possibilidade de aprendizagem. Então, a primeira questão que eu acho que a gente precisa romper é com a questão de compreender a necessidade de passar por o medo, pelo receio, pela dúvida, romper esse paradigma e dizer assim, não, mas o que eu posso efetivamente fazer? O que é real? Qual a dificuldade que ele tem? O que ele pode fazer? Então, a gente não fica só no que ele não faz, mas o que ele faz? O que ele pode estar fazendo para auxiliar nesse processo também, ok? Então, assim, você pode achar estranho. Então, muitas vezes, algumas pessoas ficam olhando para uma pessoa com deficiência, quando é um amputado, está com a prótese, e ficam com aquele olhar, tipo assim, de admirado, ou então de penoso, coitado, né? E aí você tem que lembrar que quem é o deficiente físico ele não é cego, ele vai perceber tudo que está rodando. Essa percepção é importante para ele enquanto sobrevivência, mas para a gente que é adulto, que compreende, pode ser pode ser uma baixa autoestima para ele. Então, o processo educacional para ele precisa ser de muito estímulo, de muita motivação para que ele compreenda que ele é diferente, mas ele tem também oportunidade, ele é inteligente, e a gente também tem que lembrar uma questão. A deficiência física nem sempre vem com deficiência intelectual.
Isso é extremamente importante. Por quê? Porque a gente, às vezes, acha que a pessoa tem uma deficiência amputado e ele não tem, tem uma deficiência intelectual, que ele é um paralisado cerebral e ele tem uma deficiência intelectual. Nem sempre. Né? Ou então que ele é um paralisado cerebral e ele não compreende nada que está ao redor. Mentira. Né? Pode ser e pode não ser. Então, essas questões são importantes. Então, assim, a gente precisa antes aceitar as diferenças, não só daquelas pessoas com deficiência, mas todas aquelas que são oriundas da minoria, negros, LGBTQIA+, eles estão na escola. Indígenas, eles estão na escola e eles precisam de suporte também do professor a nível de estimulação, porque o processo educacional para eles já é muito sofrido, infelizmente. Então, assim, a gente tem que pensar em proporcionar atividades pedagógicas, planejadas, pedagógicas, para desenvolver esse aluno. Ou seja, como qualquer outro professor, qualquer outro aluno, que eu for trabalhar com a turma, eu também tenho que pensar naquele aluno que não consegue, digamos, alcançar aquele processo pedagógico e o que eu posso trabalhar com ele, né? Em que contexto? Se ele precisa, se ele gosta mais do tocar, do real, se eu for trabalhar com cores, o que eu posso fazer para fazer um movimento de que ele perceba as cores, com uma fruta, com uma planta, e por aí vai. Alguns exemplos, para só ter uma noção. E aí a gente adentra na deficiência física. A deficiência física, ela é uma disfunção ou interrupção dos movimentos de um ou mais membros, superiores, inferiores, ou ambos, e conforme o grau de comprometimento, a gente pode ter a paralisia ou a paresia. Então, eu sei que vocês podem ficar assim, são termos mais técnicos. Sim, mas a gente precisa passar para que vocês tenham noção do que é. Então, por exemplo, paralisia significa que o membro é totalmente parado. Né? Ele pode ter um resquício de movimento apenas, pequeno, mas ele é paralisado. E a paresia significa que ele movimenta, mas ele não tem a força e a percepção, às vezes, do pegar, a apreensão. Né? E é muito comum para quem tem problemas como, por exemplo, problemas de coluna, que é a percepção de quando vai pegar alguma coisa, não tem a força suficiente, ou então não consegue escrever também de uma apreensão legal. É muito comum também em paralisados cerebrais, certo? Então, assim, deficiência física faltou alguma parte do corpo, ou seja, do seu funcionamento, ou se é um funcionamento como uma paresia, com a limitação de peso, limitação de coordenação motora, limitação na apreensão palmar para escrever, né? É comum também. E paralisia é totalmente parado. Você pode ter algum movimento de dedo, mas bem pequeno, certo? Classificação. A gente vai encontrar a monoplegia, quando tem apenas um membro, né, paralisado. Diplegia são 2 membros. Triplegia são 3 membros, pode ser os 2 membros inferiores e um membro superior. 2 membros inferior e um superior. Tetraplegia é quando os 4 membros, os 2 superiores e os 2 inferiores, são totalmente paralisados. E quadriplegia é quando você também tem a questão da cervical, sem possibilidade de estar movimentando, também paralisada, tá? E a hemiplegia é quando você tem a metade do corpo, ou seja, apenas, por exemplo, quando um lado esquerdo ou direito é paralisado. Então, quando o esquerdo é paralisado, você vai ter membro superior e inferior paralisado. Então, lembrando, nessas questões aqui, na monoplegia, você também pode ter pessoas com amputação de um membro e pessoas com amputação de 2 membros, né? Na triplegia, na quadriplegia e na tetraplegia, você vai encontrar muitos que necessitam de cadeira de rodas, né, adaptada, para que ele possa se locomover. Agora, a gente tem também aquelas pessoas que têm, por exemplo, amputações de um membro, e quando as crianças crescem, elas tendem a ter o crescimento ósseo, e é preciso, de 3 em 3 anos, mais ou menos, estar fazendo a correção da espícula óssea. Essa correção da espícula óssea, justamente, o osso vai crescendo e o coto, a pele pode ser rompida por essa espícula. É como se fosse
uma ponta da caneta rompendo o coto, rompendo a parte amputada, e aí sai. Então, é preciso que você faça amputação desse ossinho que cresce, até o fim do crescimento do indivíduo, que vai até os 21 anos, mais ou menos. Então, nesse período, você vai encontrar que pessoas vão precisar da cadeira de roda para ficar, poder se locomover, né, durante 2, 3 meses, que é o prazo de cicatrização, de diminuição do edema, para depois protetização. Então, aí você vai ter a rede de apoio para dar suporte nas escolas. É necessário. Ok? Então, a gente também tem algumas distrofias de Duchenne, que é um exemplo delas. O que é a distrofia? É a fraqueza muscular. É muito comum em crianças, e como vocês estão vendo nessa imagem aqui, parece que ocorre em cada 40 mil crianças que nascem. E ela é muito detectada no início assim, entre os até os 8 anos, mais ou menos. Então, por isso que essas imagens aqui, a criança vai tendo, e você está percebendo que ela vai tendo uma projeção do tórax, porque as pernas, ela vai tendo esse enfraquecimento, ele faz um movimento de compensação, que é para trás, e os braços também, porque ele acaba tendo que, para deambular, ter essa necessidade de um equilíbrio corporal que nós teríamos normalmente. Mas quando você tem essa distrofia, você precisa fazer essas compensações. E é muito comum acontecer em crianças que caem muito, que fazem movimento de caiu, e quando vão tentar levantar, elas levantam segurando os 2 braços no chão e com as pernas para poder levantar. É muito comum. Então, assim, quando observar uma criança caindo muito, orienta os pais para observarem se é algum tipo de problema com ortopedista ou neurologista, ok? Então, aqui a gente tem nessa primeira imagem de cima, no chão, uma pessoa que utiliza 2 próteses, né? Então, a gente tem próteses, uma pessoa que utiliza 2 próteses. Então, a gente, às vezes, entende que eles não conseguem deambular, mas eles conseguem. Com as 2 próteses, sim, também. Com 2. Claro, vão ter problemas de pele, problemas de machucados, mas, assim, consegue ter autonomia. Embaixo, vocês estão vendo, ou quem não viu, eu vou fazer a audiodescrição da imagem. São duas meninas em cadeiras de rodas, uma morena, outra loira, e atrás temos uma professora que estão trabalhando, está ensinando como trabalha com goalball, com bocha. E a imagem da direita, você tem pessoas que são 9 pessoas que estão em uma cadeira de roda adaptada para corrida. Utilizam capacetes, óculos escuros. Então, essas imagens possibilitam e abrem para a gente uma questão importante, que é a participação desses indivíduos em esportes específicos para pessoas com deficiência. Então, quem tem paraplegia, quem é cadeirante, quem pode fazer, amputado, podem fazer esportes também. Porque a gente, às vezes, acha que, por ser uma criança, por ser uma pessoa com deficiência, a gente não precisa estar estimulando, mas é um lei de engano. Aí é que a gente precisa estar estimulando também para que ele participe de esportes, porque amplia a possibilidade de compreensão do mundo ao seu redor, né? Isso é extremamente importante. Então, assim, entrando agora na paralisia cerebral, é um conglomerado de complexidades. Então, a paralisia cerebral, ela não tem uma única forma de surgir. Ela vai surgir, tem inúmeras formas. Por isso que é um conglomerado de complexidade, porque ela pode acontecer de várias formas, né? Ela pode acontecer durante a intrauterina, durante o nascimento, após o nascimento, pode ser também se a gente tiver algum tipo de acidente automobilístico, ou um acidente vascular cerebral, que a gente chama de derrame, também pode acontecer uma paralisia cerebral que vá
paralisar parte do corpo também. Então, a gente vai ter falta de oxigênio ou alguma agressão ao cérebro, né, no seu desenvolvimento ou no seu nascimento, durante o seu nascimento, e pode haver problemas perceptivos e de aprendizagem. Pode. Não significa que todos vão ter problemas de aprendizagem, ou mesmo que não tem o cognitivo preservado, certo? Eles podem sim ter o cognitivo preservado. Muitas vezes pode ser classificada como uma doença múltipla. Por quê? Porque se for uma paraplegia, uma tetraplegia, por exemplo, vai utilizar a cadeira de roda. Ele consegue manipular? Se ele não consegue manipular, ele precisa de uma cadeira de roda adaptada, motorizada, que às vezes o indivíduo consegue mexer um dedo. É com esse dedo que ele consegue fazer o movimento todo na cadeira de rodas, automatizado. Então, assim, pode ser também com a questão cognitiva? Pode. Então, assim, você tem perspectivas múltiplas do que pode vir a ser a paralisia cerebral, certo? É claro também, assim, a visão médica, às vezes, ela é muito fechada. E no CRES a gente via muito isso, quando os pais chegavam lá e diziam assim, olha, o médico disse que minha filha, que era só para cuidar dela, para dar comida, para que eu a higienizasse e que eu não esperasse nada dela. Então, essa fala era uma constante. Isso era extremamente depreciante para mim, que enquanto técnica. Mas, assim, o que me chamou muita atenção é que esses pais diziam assim, peraí, eu não vou ficar achando que isso é determinante. Então, eu preciso estimular para depois saber. Então, quando esses pais tinham essas negativas, tinham um movimento de dizer, peraí, mas eu tenho que estimular para ver se isso realmente acontece. E a gente esquece que médico é médico e educador é educador. Pais são pais, no sentido de estimular, de motivar, certo? Isso é extremamente importante para a gente não ficar pensando assim, tem uma deficiência, é paralisado cerebral, ele não pensa, ele não faz nada. Então, aí eu queria dar um exemplo meu, assim, quando eu comecei a trabalhar, há mais de 20 anos atrás, enquanto professora de educação física, nós trabalhávamos na piscina da PAI. Aí, na piscina da PAI, a gente trabalhava com os paralisados cerebrais, porque realmente eles precisam de contato corporal prazeroso e o movimento na água é muito melhor de ser trabalhado. Principalmente para quem tem a hipertonia, que é aquele músculo muito tenso. O que acontecia? A primeiro paciente que eu vi assim, extremamente deformado, porque ele ficava muito tempo numa cadeira de roda, sem movimentar, então ele tinha desvios de coluna, então tinham vários contextos. Ele era muito tenso também, então eu pensei alto, fiz uma coisa horrível, mas eu gosto de dar esse exemplo. Eu pensei, putz, ele não compreende nada então o que a gente está fazendo com ele, né? Aí eu fiquei assim, eu falei alto, eu pensei alto. E aí ele me respondeu, eu compreendo tudo que está acontecendo à minha volta. Então, assim, primeiro ensinamento que eu recebi foi de uma pessoa com paralisia cerebral, dizendo que ele compreendia tudo que estava acontecendo e que ele falava. Então, assim, a gente aprende também com os nossos erros. Então, quando eu faço questão desse exemplo para a gente compreender que primeiro conheça, primeiro explore o aluno, primeiro apresente cores, primeiro apresente possibilidades, para depois você tirar conclusões, para não tirar conclusões precipitadas como eu tirei, por falta desse aprendizado que eu só tive na prática, errando, para depois a gente compreender o que ele pode e o que ele não pode. Porque aí eu lembro também dos tipos de inteligências que a gente tem e que as pessoas são diferentes. Sendo diferentes, elas têm tipos diferentes de inteligência, né? Isso é importante a gente ter claro. Então, assim, desvio na coluna, você vai encontrar muito paralisado cerebral que vai sentar na cadeira de roda e vai ficar indo para uma posição como essa primeira imagem aqui à esquerda, que é um menino sentado, ele está sentado numa mesa, e a coluna, o lado esquerdo dele, totalmente desviado, né? Amplia para um lado e a parte direita em totalmente desvio, né? Um desvio à direita para a esquerda. Na imagem de abaixo, a gente tem um menino, né? Lateral, que ele também faz esse movimento de compensação, como a distrofia de Duchenne, que ele acaba tendo uma lombalgia,
o termo agora eu esqueci. Ele tem uma protusão lombar grande, certo? Tem outros termos, a tetose, que é uma falta de postura, que acaba levando a esse enfraquecimento muscular, que leva à questão do desvio da coluna, né? E você vai também encontrar alguns paralisados cerebrais que têm movimentos involuntários que eles não controlam, são incontroláveis. Ele não consegue controlar a postura, ele não consegue controlar mãos e as pernas também. Como diz aqui, chega a ter movimentos como se fossem vermes, mas é só no sentido da dificuldade de movimento, por exemplo, pegar um objeto e trabalhar. E aí, às vezes, eles precisam de tecnologia assistiva no sentido de estar fazendo com que ele tenha um controle da mão com algum peso, alguma coisa, para que ele consiga fazer um movimento de preensão com algum lápis, por exemplo, certo? Você tem alguns padrões motores que quem já teve aluno com deficiência física ou paralisia cerebral vai lembrar, que é a hipertonia, que é aquele movimento corporal que impede uma troca homogênea com relação aos movimentos musculares, por exemplo. Então, é aquele indivíduo que é muito tenso, chega a ser pesado quando você tenta pegar. Eles são extremamente tensos, a musculatura tensa, que a gente chama de espásticas, né? Que às vezes não consegue nem fazer um movimento legal. Ele não consegue. E a hipotonia é aquele indivíduo que não tem a musculatura bem desenvolvida e é flácida, musculatura flácida. Então, esse vai ter dificuldade em deambular, esse vai ter uma propensão maior a ter problemas de desvio na coluna, e precisa de suporte para desenvolvimento da musculatura paravertebral, toda a musculatura paravertebral. E aí vem o pessoal da educação física para poder dar suporte para que ele consiga sentar, mantendo um equilíbrio e, ao mesmo tempo, uma linha condutor para que ele tenha o equilíbrio necessário ao utilizar a cadeira de rodas, ok? E a espasticidade, por natureza, envolve menos movimento, o que torna a sua distribuição mais fácil de identificar. Então, a espasticidade é aquele justamente que não tem movimento, mas é uma musculatura extremamente tensa, certo? Nesses indivíduos, você vai encontrar paralisado cerebral que vai andar, você vai encontrar paralisado cerebral que vai andar com dificuldade, mas consegue andar. Tem outros que vão precisar da cadeira de rodas, mas que movimentam membros superiores. Você vai encontrar paralisado cerebral que tem dificuldade, membros superiores e inferiores, e o corpo realmente é espástico, por exemplo. Algumas vezes necessitando, por exemplo, de algumas talas para suporte, para que a musculatura não decaia, ou mesmo o pé, que é muito comum você encontrar paralisia cerebral com o pé de bailarina, aquele pé bem esticadão, né? Não sei se dá para ver, esticado, quase caído. E aí a gente tem que dar suporte com a tala para que essa tala fique segurando esse pé para ele não cair, certo? Mas, assim, alguns vão conseguir ter o movimento, ter as atividades de comunicação, cuidados pessoais, competência doméstica, fazer um arroz, um feijão, habilidades sociais, bom dia, boa tarde, de utilizar recursos da comunidade, ir na padaria, ir no posto de saúde, autonomia, né? Se ele estiver na cadeira de rodas, se ele conseguir andar, saúde, que é buscar a sua saúde, seja indo ao médico, fazendo atividade que ele goste. A questão de segurança, aptidões escolares também, lazer e trabalho. Agora, é importante que a gente tenha noção que a gente, enquanto professores, a gente vai precisar buscar qual o caminho, qual o tipo de inteligência que esse aluno tem, para que aí sim a gente perceba qual aptidão que ele tem e busque desenvolver aquela aptidão. Então, nem todo mundo vai ter a mesma aptidão. Agora, duas áreas são extremamente importantes, porque são áreas de entrada para os alunos, que é música, as artes também, né? Essas duas áreas, a música e a arte, e eu diria uma terceira, que é a área corporal, questão da corporeidade, elas vão, no primeiro momento, ser extremamente necessárias para desenvolver e para a gente conhecer qual aptidão ele vai ter. Né? Ele tem desenvolvido, que a gente pode melhorar, ou ele pode também nos surpreender se ele tiver uma boa comunicação, mesmo que ele tenha um tipo de paralisia mais complexa.
cerebral mais complexa, mas que pode ser desenvolvida aptidões escolares, as artes, lazer, e adentrar nas questões corporais também. Às vezes a gente tem a ideia que o paralisado cerebral ele não tem necessidades fisiológicas como nós, ditos normais, né? Eu lembro uma vez, a gente estava vendo um vídeo, uma formação que eu fiz, e a menina tinha paralisia cerebral e ela dizia assim, putz, eu queria ter filhos, eu queria estar na sociedade de uma forma efetiva, ou seja, eu queria, às vezes a gente esquece que esses indivíduos, essas pessoas, também têm necessidades fisiológicas, e aí adentramos as questões também sexuais, a gente precisa estar indicando isso, né? Até como uma forma de compreensão e conhecimento deles para com a família também. Porque a gente também tem casos de pessoas com deficiência que infelizmente são abusadas e justamente porque não tem essa consciência ou não teve acesso a esse conhecimento, né? Então, embora eles também tenham desejo, mas às vezes ele não consegue verbalizar isso, né? E essa moça que eu vi o relato dela era justamente isso. Eu queria namorar, eu queria ter uma família, mas a sociedade meio que diz assim, parece que eles não têm acesso, não têm direito, né? E é justamente o contrário, eles têm direito a utilizar todos os recursos que estão aqui e também as questões inerentes íntimas a ele, né? Com responsabilidade, pontuo isso. Vocês vão ter causas. Que causas são essas? Né? Genéticas, que vêm as questões das malformações. Então, é muito comum você encontrar alguma mutação durante o desenvolvimento intrauterino que fez uma malformação em um membro inferior, ou uma malformação que fez com que não houvesse dedos nas mãos, né? A gente tem várias utilizações de algumas medicações anteriormente que propiciavam isso. Hoje a questão está mais genética, né? Então, assim, as questões genéticas, genes que se juntam, os pais, uma ancestralidade anterior, pode causar também o nascimento de um indivíduo com parte de ossos, por exemplo, que faltam, né? É o caso da Emília fibular, por exemplo, que é a ausência da fíbula, que é o caso da minha filha. Ela nasceu com uma formação e ela é amputada. Então, nessa amputação, ela precisa estar utilizando prótese para poder se locomover, né? E foi uma causa genética, né? Claro que você também tem questões de déficit orgânico de origem ambiental, e aí pode ser uma infecção, alguma infecção que você teve contato, aí você tem algumas doenças que realmente pode dar uma malformação, e também as funções e condições orgânicas de quando você estiver gestando. Claro que também vão encontrar a falta de vitaminas, proteínas e o processo de desnutrição, uma das causas grandes. Utilização de medicamentos, de substâncias ilícitas também é outra. Então, esqueci de dizer, na paralisia você vai ter uma desordem permanente, né? Que pode nascer contigo, pode ser durante o seu processo de nascimento e pode ser depois também no seu desenvolvimento infantil. Então, por exemplo, há casos de pessoas que crianças que vão fazer algum tipo de cirurgia e que, infelizmente, por algum problema, faltou oxigênio durante a anestesia e a criança fica sequelada com paralisia cerebral. Então, teve o desenvolvimento normal, mas durante seu processo de desenvolvimento, quer seja intrauterino, quer seja após o nascimento, faltou oxigênio, teve algum trauma que acabou tendo essa questão da paralisia cerebral. Então, quando a paralisia cerebral vem, ela é permanente, né? Agora, você tem uma questão importante. Cada lesão, cada anóxia, ou seja, cada falta de oxigênio em determinada parte do cérebro, vai atingir determinada parte do corpo. Quando ela é difusa, quando é uma falta de oxigênio, digamos assim, toda o cérebro, o que você vai ter? Uma paralisia muito mais, digamos assim, com comprometimento. Mas você pode ter uma parte do cérebro apenas atingido, que pode ser somente a fala, pode ser o cognitivo, pode ser os membros inferiores, superiores, então depende muito da localização, por isso que ela é complexa, né?
E ela é progressiva, por isso que você também precisa estar a questão de estar estimulando e observando quais são as áreas que existem que você pode estimular, né? Porque, assim, quando você não estimula, existe uma desordem, você vai tendo você vai deixando de progredir as possibilidades que você teria, né? E aí é importante a gente ter essa noção de que, embora seja permanente, a paralisia, ela precisa ser estimulada tal qual outras deficiências, e a gente tem que observar qual caminho que ele tem de abertura para a gente poder trabalhar, ok? Identificação. Como é que a gente encontra? É a falta ou distorção das reações e endireitamento contra a gravidade é uma forte pista de presença de um distúrbio neuromotor, ou seja, aquele movimento aquela distrofia de Duchenne que eu comentei, que o menino vai tendo, arqueando o tórax e fazendo compensação com os braços para poder conseguir ter um equilíbrio para andar, já é uma pista de que existe algum problema neurológico ali. Quando o indivíduo cai bastante, é outra questão de uma pista. Então, a gente vai tendo distúrbios do desenvolvimento neurológicos e motores, que a gente vai observando que aconteçam após o nascimento, quer dizer, até os 6, 7 anos, né? A gente vai observando essas dificuldades e essas formas de compensação que a criança vai tendo. E aí a gente tem que estar observando para a gente poder interrogar e pedir um encaminhamento a esses pais para que observem isso, ok? Eu acabei incluindo erradamente, desculpe, os fatores, mas vamos lá, voltando aos fatores pré-natais. Aí você tem uma predisposição familiar, tem um alcoolismo da mãe também, essas infecções virais, rubéola, toxoplasmose, hemorragias em gravidez adiantada, né? Você pode ter o que a gente chama de eclâmpsia, pré-eclâmpsia, e aí você pode ter um nível a pressão elevada da mãe, que pode também ter vínculo, hemorragia, placenta prévia, que a placenta se desloca, aí vem muita hemorragia, a criança acaba sufocando ou deglutindo sangue e também sofrendo com a falta de oxigênio. Então, esses pré-natais também são perigosos, né? Então, assim, todo o processo de desenvolvimento intrauterino, do nascimento, durante o nascimento e após o nascimento, a gente tem que ter muito cuidado e acompanhar com precisão as crianças. Claro, isso a gente serve mais para os pais, né? Mas a gente já pode imaginar, por exemplo, quando a gente vai encontrando alguns paralisia cerebral, aqueles mais complexos são geralmente aqueles que têm propiciam de traumas, propiciam de uma predisposição familiar, ou então casamento intersanguíneos também, você pode encontrar, de parentes, uma predisposição a uma deficiência intelectual e a uma paralisia, e por aí vocês podem também encontrar, tá? E o perinatais, que significa entre o parto, né? Então, assim, um parto pélvico prolongado, que a mãe sofre muito, são horas e horas de parto, que aí se precisa se utilizar de utensílios para fazer o movimento de puxar também essa criança para o nascimento, ou mesmo traumatismo do parto, o movimento de nascer, de fazer com que nasça, mas aí no momento que está nascendo, se perde um pouco e a criança cai. Então, tem fatores também. E após o nascimento, você pode encontrar meningite, anóxia, hemorragias intracranianas também. Isso é mais para o conhecimento de vocês, tá? E os pós-natais são as questões virais, bacteriológicas e traumatismo, muito relacionadas a essas questões, né? Depois do nascimento, o que a gente vai encontrar com paralisia cerebral são casos desse contexto, tá? E aí a questão do desenvolvimento uterino, que eu queria mostrar para vocês, o desenvolvimento humano, ele é contínuo. Mas, se houver algum trauma, alguma doença específica, uma anóxia, você, mesmo nesse processo de desenvolvimento, você vai ter, sim, também pessoa com deficiência física ou mesmo paralisia cerebral, né? E a depender da quantidade de tempo que fique sem oxigênio, mais lesado ele vai ter, mais lesão ele vai ter. Lesão no sentido de comprometimento de mais membros ou na região que for,
o oxigênio faltou no cérebro. Então, assim, paralisia cerebral geralmente tem muito contexto com relação à anóxia, que é a ausência de oxigênio, que pode ser rápida, mas que pode ser muito mais de muito tempo, e quanto maior o tempo, maior a lesão, certo? Embora a gente também não possa dizer que, como matemática, 1 mais 1 é 2, né? A gente às vezes se surpreende com pessoas que passaram muito tempo no processo de anóxia, mas não tiveram nenhum comprometimento, né? Então, assim, não é 100%, digamos assim, no processo da deficiência ou da paralisia cerebral, tá? Aí eu queria estar chamando a atenção como incluir, né? E aí, no planejamento de vocês, quando vocês forem planejar as aulas, pensar em materiais coloridos, pensar em trabalhar com concreto, ou mesmo a partir do canal que você analisou, que você observou do seu aluno, o que ele, qual a abertura que ele tem? Sempre tem um caminho, né? Por exemplo, pode ser a música, pode ser o toque, né? Pode ser uma massagem, pode ser alguma coisa que lhe chama atenção, que o aluno goste. Então, nesse contexto, a partir da sua observação e do tipo de inteligência, aí você pode estar pensando no planejamento voltado para ele. Sim, é preciso um planejamento voltado para todos, que a gente já faz, mas a gente precisa também pensar naquele conteúdo ali, o que eu posso trabalhar para, dentro daquele conteúdo, fazer com que aquele aluno que, por exemplo, ele é muito visual ou ele é muito auditivo, eu consiga trabalhar, ele consiga fazer junto com os alunos. Aí também tem outra questão importante. Nós temos um gargalo na rede, acho que na rede estadual posso falar mais, né? Que é justamente uma dificuldade no processo educacional, no processo de acompanhamento desse aluno. Então, às vezes, a gente fica entendendo que pode passar todo mundo, mas sem compreender que eu preciso também fazer minha parte do planejamento e do acesso desse aluno ao conteúdo para que ele consiga acompanhar. Mas eu também tenho que compreender que muitos alunos com deficiências intelectuais, paralisia cerebral, também vão ter limites de compreensão desse contexto. Mas eu não posso dizer, ele é paralisado cerebral, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Eu não trabalhei a potencialidade dele para saber isso. Eu preciso trabalhar as potencialidades, o que ele consegue fazer para que eu consiga compreender como ele funciona, qual tipo de inteligência que ele tem, para eu poder trabalhar. Então, a gente tem muito essa dificuldade do processo de terminalidade dos estudos, porque acaba, infelizmente, no movimento de todos passarem, os alunos com deficiência, mas sem esse processo de compreensão da necessidade e do que ele consegue, né? Eu acho que esse é o nosso grande gargalo na educação especial, ter essa compreensão melhor do processo educacional, do acompanhamento, da rede de apoio, para a gente poder desenvolver o processo de aprendizagem. Mas aí eu lembro também de uma médica que a gente trabalhou lá no CRESE, que na época a gente estava com a criança com a microcefalia, que há mais de 20 anos atrás, mais de 25, não era um caso ou outro, e ela lembrava para a gente, doutora Marbene, que, olha, ele vai até um ponto. Depois daquele ponto, daquela aprendizagem, ele não vai conseguir mais. Então, assim, às vezes a gente tem que ter essa percepção de estimular o máximo que a gente puder. Mas quem vai dar o feedback é ele, né? O processo de aprendizagem eu tenho que fazer. Mas quem vai me dar o feedback, como ele aprende, até onde ele vai, é só ele. Eu não posso determinar, ele vai até aqui, ele vai até o 5º ano, acabou-se. Não posso ter essa determinação. Eu preciso de toda essa rede de apoio para que ele consiga acessar tudo que ele pode de conhecimento no ser humano, certo? Então, participar, incluir em atividades. Não é porque ele é cadeirante que ele não pode, por exemplo, brincar com Viver um Morto, por exemplo, que é uma brincadeira que a gente pode trabalhar com a percepção de todo mundo estar ali junto. Atividades de escrita também, dependendo do que ele vai ter, né? A gente pode estar pensando nisso. Outra coisa, trabalhar curiosidade. Muito importante ter essa curiosidade desenvolvida no aluno. E curiosidade é uma coisa assim, a gente vai observar no aluno, ver como ele até onde ele gosta, como ele vai, e a gente dá continuidade, né? Propostas pedagógicas, a gente tem que pensar de uma forma aberta às diferenças.
que significa isso? O que eu vou ensinar? O que está planejado naquele bimestre, naquele semestre para o aluno? Como é que eu vou fazer isso? Quando eu vou dita normal, a gente tá das letras, qual para Zá tem muito isso, qual a forma melhor dele escrever? Letra bastão, cursiva. Então a gente começa a analisar tudo isso e a gente começa a fazer esse movimento do que ele consegue fazer, das suas potencialidades. A gente não pode ver somente as negativas, ele não faz isso, ele não faz aquilo, não. O que ele pode fazer? Deixa eu testar. E tentativa e erro, eu costumo dizer. A gente erra para acertar. A gente tenta, conseguiu, ótimo. A gente, eu não sei, acho que ele não vai conseguir. Aí, às vezes, ele consegue e a gente fica, pensei que ele não vai conseguir. Quem vai definir esse feedback é o aluno, ok? Então, assim, essas devem surgir a partir de um conhecimento cultural do indivíduo em diálogo com as diferenças. Então, esse é o processo inclusivo, estar com os diferentes, ditos normais. Tanto os alunos com deficiência como aqueles normais vão ter um movimento de quebrar o paradigma de possibilidades deles estarem junto no processo na sociedade e educacional também. Então, a gente não pode se fechar essas diferenças, né? A gente tem que fazer um movimento de buscar na sociedade aglutinar a partir das suas potencialidades, certo? Então, assim, que objetivo a gente pode estar pensando? Auxiliar no desenvolvimento da comunicação e, consequente, a integração, a inclusão desses indivíduos com outros, estimular a atenção, a curiosidade, e aí vem a questão de o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta. É meio que você pode fazer um diário de bordo e estar anotando, ou um formulário, um tipo checklist, consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo, consegue fazer isso, faz isso, ou o que surpreendeu, porque aí você pode também ter essa ficha de acompanhamento. Ficar e não. Tem psicopedagogia tem um termozinho, esqueci agora. Bom, desenvolver e aprimorar as qualidades físicas e habilidades básicas desses indivíduos, embora assim a gente fica, já se utiliza uma cadeira de rodas, ele não pode fazer nada, não, ele pode fazer aula de educação física também, ele pode participar de uma atividade, só cuidado para sim, porque muitas vezes os alunos, os coleguinhas, gostam de pegar os alunos com cadeira de rodas e sair pela escola todinha rodando, né? Ele precisa aprender a utilizar essa cadeira de rodas, a manipulá-la. Estimular a superação frente a situações de frustração, muito comum em qualquer deficiência, esse sentido de frustração, de baixa autoestima. Então, é esse movimento que eu falo, de a gente estar motivando os alunos para que eles consigam, sim, quebrar esse paradigma e se aceitarem, porque a primeira questão importante é a aceitação do indivíduo com deficiência, da sua deficiência. É muito complexo, parece simples, mas não é. Tem a questão psicológica, que muitas vezes pode vir atrelado, e é preciso estar em terapia, estar motivando, nunca falando palavras tipo, você não consegue isso, você não faz aquilo, certo? Objetivos específicos para a pessoa com paralisia cerebral, desenvolver e aperfeiçoar a técnica de manejo na cadeira de rodas, seja aquela questão da vida ativa, atividade de vida diária, atividades recreativas e esportivas, ele precisa, porque nem sempre ele vai conseguir a cadeira de roda motorizada, então ele precisa sim, e a primeira forma de a gente perceber que o indivíduo tem aceitação quando ele se utiliza a cadeira de roda. Claro que nem todos com paralisia cerebral ou deficiência física vão conseguir sozinhos se utilizar na cadeira de roda. Muitas vezes ele precisa de um acompanhante, um apoio para poder estar fazendo isso. Desenvolver autoestima e independência também nesse processo da cadeira de rodas, estimular as funções do tronco e membros superiores, porque é o que ele vai precisar muito, né, para desenvolver a musculatura, para poder se utilizar e utilizar a cadeira de rodas, desenvolver as funções gerais do corpo, adaptando ao potencial residual. Às vezes a gente fica assim, ele não consegue isso, ele não consegue isso, tudo bem. Mas veja, será que o indivíduo, ele não mexe, ele mexe, ele não mexe igual, digamos assim, os dois membros inferiores, mas tem um direito, ele consegue fazer um movimentozinho melhor. Então, eu preciso estimular. Não é porque ele tem uma deficiência, uma paralisia cerebral, que não uma paraplegia, que eu não vou movimentar os membros inferiores, muito pelo contrário, ele precisa de movimentação para que
que os tendões não atrofiem e que ele não fique numa perspectiva de uma musculatura tensa, espástica, ou seja, dura sem movimento. Então, aí sim ele precisa, e um dos meios que é mais importante se colocar é justamente estar junto na meio aquático, vai fazer esse movimento de relaxação, para ele conseguir movimentar e desenvolver a musculatura. Mesmo que seja uma musculatura fina, há necessidade que ele tenha desenvolvido, ok? Aí, uma pergunta que eu queria deixar, daqui a pouco eu vou começar a mostrar a imagem, mas eu queria perguntar a vocês, como vocês podem incluir uma pessoa com paralisia cerebral que utiliza cadeira de rodas? Ele é paraplegia, fica mais fácil, né? Ele utiliza membros superiores. Aí vocês podem ver a área de contexto que vocês trabalham, o pedagogo, o profissional de educação física, o professor de sala de AE, o que vocês podem estar estimulando para eles fazerem, né? E aí eu vou mostrar algumas imagens para vocês compreenderem e não ficarem com a visão reducionista na perspectiva de que só ver o que ele não pode, mas as potencialidades também, né? Vamos lá. E eu respondo já de antemão que, para mim, compreendo que seja possível, sim, o processo de inclusão da pessoa com deficiência física e da pessoa com paralisia cerebral. Muitas vezes a gente não compreende que você pode ter um corpo parado, com paralisia cerebral, com deficiência física, mas o seu intelecto está preservado. Você pode ter, durante um tempo, uma necessidade por algum trauma, algum processo cirúrgico, ficar em cadeira de rodas, mas o seu cognitivo está preservado. Então, a gente não pode ter uma visão reducionista, a gente tem que ter uma amplitude de compreensão para a gente ver potencialidades e nunca ver só primeiras questões negativas, tá? Como cada docente deve pensar e executar seu planejamento de sala de aula. Com relação àquele aluno que você tem, com paralisia cerebral, deficiência física, é você quem está ali para promover a inclusão, para você promover processos educacionais, pedagógicos, para ele compreender e ele seguir no processo educacional. Vocês não vão conseguir, aí eu tenho que dizer, vocês não vão conseguir 100% desse processo educacional, realisticamente. Por quê? Se o cérebro tem um processo de desordem que não vai propiciar que ele tenha um desenvolvimento 100%, ele tem uma limitação, ele tem, por exemplo, processo de anóxia, foi justamente metade da parte que é no cérebro responsável pelo intelecto, então ele vai ter um intelecto reduzido, mas não significa que ele não tenha. Mas quem vai me dar esse feedback é o meu planejamento e execução, e conforme o feedback que o aluno me dá, certo? Então, sempre quando for planejar, tem que pensar isso. Então, assim, que recursos a gente pode estar pensando? Então, as pessoas com deficiência física e paralisia cerebral, eles têm uma questão importante. Dificuldade de acesso aos bens de consumo que a humanidade produziu. A música, passeios, o movimento de ir e vir para a gente, pegar um ônibus, tudo para ele é muito mais complexo. E aí antigamente eles eram muito trancados em casa, sem essa possibilidade de estarem juntos, né? Então hoje a gente já tem, por exemplo, no forró, no São João que a gente teve, não sei se foi no mercado, a questão a parte, o camarote da acessibilidade. Então, esse camarote já propicia aqueles indivíduos com algum problema, com alguma deficiência, ou com alguma limitação física mesmo, de ficar em pé muito tempo, que fique em um local privilegiado que ele tenha acesso, sem que ele fique junto com outras pessoas e sem possibilidade, digamos, de respirar ou sendo preso. Então, passeios é extremamente importante incluir em atividades de educação física, atividades lúdicas, recreativas, junto com os professores também. Essas bolas de fisioterapia são ótimas também, porque trabalha muito com a questão postural,
dos indivíduos com paralisia cerebral, e é bom porque a gente trabalha com a questão do equilíbrio. E atividade de dança também, e uma que está me chamando muita atenção, que é justamente cuidado com animais, né? Os animais, assim, eles têm um senso de cuidado, de responsabilidade, que eu acho bem interessante, e não é de agora, já tem muitos anos que vem se trabalhando também com pessoas com paralisia cerebral, que é o trabalhar com animais, certo? Então, aí tem uma imagem bem grande que eu achei bem interessante, porque esse rapaz que está à esquerda, desculpe, na minha imagem, ele é deficiente visual e ele tinha muito receio em estar trabalhando, pegando animal. Então, e ele queria também participar, subir em cima da bola para trabalhar a questão do equilíbrio. Mas ele não tinha esse parâmetro. Então, o que fizeram? Uniram uma coisa que ele gostava muito, que eram os animais, e colocou o animal em cima da bola de fisioterapia, bem grande. E aí ele pôde, através do contato, do toque com o cachorro, que está em cima da bola, poder manipular e brincar. Então, nesse primeiro contexto, essa primeira dificuldade que era dele, de estar em cima de uma bola de fisioterapia grande, essa bola de fisioterapia azul, você tem mais duas pessoas são cegas e dois estão ali para segurar a bola, para que eles tenham acesso ao toque no animal, para que ele tenha essa perspectiva de equilíbrio corporal, de ter um fio condutor, para que ele trabalhe com a questão do posicionamento da coluna. Mas primeiro, eles utilizaram o animal para que depois eles pudessem exercer esse contexto de também sentar e compreender o que era esse trabalho de equilíbrio corporal, certo? A gente está quase terminando. E eu queria dizer que, para não concluir, porque compreendo que isso não seja uma conclusão, e em 1h30 a gente não vai conseguir fazer esse processo de inclusão, a gente compreende que seja um momento de compreender, de alertar vocês das questões jurídicas, das questões do processo educacional, do tipo de inteligência que a gente pode desenvolver nos alunos, qual o caminho que ele vai me mostrar para trabalhar. Essa perspectiva vem muito da questão da corporeidade. Então, a gente precisa compreender que é preciso que a gente acredite que o ser humano é muito mais que um corpo só visto como deficiente. Eu não posso dizer, ele é um paralisado cerebral com tetraplegia, tudo bem, mas ele tem um nome. Qual o caminho que eu utilizo para compreendê-lo enquanto indivíduo com necessidade? O que ele pode me dizer? Ele fala? O que ele pode se expressar? Ele é frustrado? Ele me passa que ele tem uma baixa estima? Então, esses contextos psicológicos, pedagógicos, são precisos serem pontuados para que a gente compreenda que ele é muito mais do que isso. Né? Não é somente um indivíduo que é deficiente, não é o rótulo que vai fazer o indivíduo, é o indivíduo com as características, os seus estímulos, processo educacional, familiar, formal, que vai me mostrar o que ele tem. Então, assim, as pessoas são sentimentos, possibilidades, comportamentais, emoções, movimentos intencionais, enfim, é uma corporidade, é um contexto todo. Que o paralisado cerebral tem uma dificuldade porque esse corpo muitas vezes está paralisado. E a corporidade não pode ser considerada como uma questão só de deficiência, pois ela ultrapassa os limites físicos do corpo. Então, tem uma imagem que eu achei interessante, aquele pai que fez um triatlon, se não me engano, com um filho que era paralisado cerebral, ele percebia que o filho, quando vinha na televisão esses movimentos, ele estava muito... ele gostava, então ele foi, se preparou, e ele fez essa tática de fazer esse esporte com o seu filho. Ele fez bicicleta, adaptou a bicicleta, a natação, e o menino participou junto, né? Então, muitas vezes, o olhar vai nos denunciar, vai nos mostrar o que ele gosta, certo? Então, quase terminando. Então, é necessário que a gente crie, sim, oportunidades para aprender com a pessoa deficiente e, então, ensinar a partir da relação estabelecida entre o desejo e a possibilidade que esses corpos sinalizam. Então, o pai percebeu que esse filho gostava de esporte do movimento e ficava feliz quando via. Então, o pai decidiu se preparar e fazer essa prova com ele. E o tempo todo ele estava extremamente feliz, exultante, por essa atividade que o pai fez. Então, pode ser para a gente olhar
pode ser algo insignificante ou pequeno, mas para um indivíduo com paralisia cerebral é extremamente significativo. Então, muitas vezes eles gostariam de utilizar skate. Tem uma imagem que eu achei interessante, eu não trouxe, mas ele queria andar de skate, um paralisado cerebral, e aí eles fotografaram o que os alunos, que essas crianças queriam. Então, eles conseguiram fotografar o aluno como se tivesse movimento no skate. Outro queria estar na piscina, então foi fotografado ele mesmo paralisado cerebral, o movimento parecendo que ele estava na piscina. Então, assim, ou voando como super-homem. Então, essas imagens para mim são extremamente significativas, porque a gente não fica preso naquela coisa assim, faz ou não faz, na possibilidade, na corporeidade, na perspectiva daquele corpo, que mesmo que não tenha movimento, esteja participando com a gente, certo? Então, assim, aqui eu concluo, deixo o meu contato, meu e-mail, cruz, CLP, Cândida Luiza Pinto, @yahoo.com.br, e o nosso celular, 999820944. Agradeço. Perguntas? Oi, gente. Então, voltamos. Estamos aqui. Essa foi a fala da professora Cândida. E aí, professora, só para registrar, vira e mexe, quando surgem casos, né, de paralisia cerebral, estudantes que apresentam essa condição, não foi uma nem duas vezes, né, que nós da COESP escutamos algo do tipo: o cérebro está parado, ali não tem condição de aprender mais nada, né? Ou não tem condição de assimilar nada, não tem condição de aprendizagem. Ou pior ainda, não sei o que está fazendo aqui, se referindo à escola, né? E a essa criança ou adolescente. E é muito importante uma fala como a sua, de especialista, de professora, de quem lida com a questão no cotidiano, né, para trazer luz acerca disso. Primeiro, que a escola não é tão somente um local para a aprendizagem dos currículos formais, né? Não é apenas o conteúdo técnico de língua portuguesa, de matemática, de ciências, ou de história, na minha área aqui, do professor Wilson, nosso diretor do Departamento de Educação Básica, que está aqui nos acompanhando. Então, escola não é tão somente isso, e não pode ser tão somente isso, porque nunca foi tão somente isso, né? É um espaço de socialização, um espaço de emoção, é um espaço de aprendizagens para muito além de uma questão técnica, muito além. Então, no que diz respeito a isso, professora, a questão da paralisia cerebral, trazendo então aqui mais uma vez, e não apenas a minha fala, mas a sua. O cérebro está parado e a pessoa não tem condição de aprender nada? É isso, só para reforçar, é isso. Primeiro, desculpa, aí como técnica de enfermagem da área de saúde, eu preciso dizer que quando o cérebro para, existe a morte. Então, se o indivíduo está com o cérebro parado, ele não está vivo. Isso. Ele vai chegar a todos os outros órgãos. Então, é uma fala infundada e uma fala assim que qualquer neurologista, alguém da área de saúde, especificamente, estaria dizendo assim, olha, está redondamente enganado. Eu compreendo, porque a formação não é na área de saúde, geralmente pedagogia, área de educação física pode ser também, que às vezes tem contextos que a pessoa não compreende, mas o cérebro, embora ele tenha, se ele tem uma paralisia cerebral, ele tem, sim, uma lesão, mas não significa dizer que ele está parado. Isso. Se você disser isso, você está dizendo que a pessoa está morta. Desculpe dizer isso, mas é o que acontece muito em acidente automobilístico, ou um trauma crânioencefálico, que aí você tem procedimento de avaliar se o cérebro parou, que são justamente 24 a 48 horas, se não me engano, avaliação de 3 neurologistas. Aí, se a pessoa passou por isso, está morta. Mas não é o caso no processo educacional, muito pelo contrário. Porque aí sim, no processo educacional, você vai ter lesão, você tem que compreender que há lesões no cérebro, mas existem também lesões que só vão atingir a parte corporal.
membro superior e inferior. Ou Isso. distrofias musculares, ou enfraquecimento musculares, que as pessoas vão ter dificuldade de andar depois de um tempo. E aí precisa da cadeira de roda, mas o cérebro está ali. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com essa fala, porque, assim, não dá para dizer, não tem aprendizado nenhum, não vai conseguir. Eu acho que é uma fala triste de ouvir, mas eu compreendo, por ser também dessas duas áreas, né? A pessoa está se entregando logo sem perceber qual é o potencial que o outro tem. Então, é a mesma coisa dizer assim, olha, você não vai conseguir nada, deixa aí como está e eu não vou fazer nada. Às vezes, no processo da educação da pessoa com deficiência, às vezes o movimento de olho é muito. Já é uma comunicação. O movimento de olho, às vezes um dedo apontando. É muito comum, por exemplo, paciente que teve AVC, derrame, só movimentar um dedinho. Ele está ali, ele está aprisionado no corpo. Tem o corpo aprisionado, o cérebro está aprisionado naquele corpo que tem uma lesão realmente, uma paralisia, mas não significa que ele não está compreendendo tudo que está à tua volta. Então, eu preciso estimular, eu preciso ver qual o caminho que ele utiliza, que ele gosta, para eu poder adentrar nesse caminho. Pode ser a música, pode ser aqueles pintores, a pintura, por exemplo, tem aqueles pintores para cerebral que pintam com os dedos, porque só tem o dedo que mobile dos pés, que tem movimento, não tem membros superiores, por exemplo. Então, assim, não dá para dizer, né? É uma falácia dizer isso que está parado, infelizmente. Mas eu compreendo e reforço que é preciso você adentrar em qual caminho ele tem, qual caminho ele consegue adentrar no processo educacional. Que agora é você que vai buscar, é você que vai ter que buscar, com tentativa e erro. Vai numa música, faz um movimento de toque, cores, cheiro, e aí você vai vendo até qual caminho aberto para ele. É esse caminho que ele que vai lhe mostrar, mas você tem que também tocar. Uhum. Professora, às vezes as pessoas registram suas dúvidas, os seus comentários logo aqui no nosso chat, mas vira e mexe também eu recebo aqui via WhatsApp, né? E aí eu achei muito, eu recebi aqui 3, né? E eu achei uma que é bastante interessante e é muito condizente com vira e mexe o que a gente escuta nas escolas, os gestores, os professores e tal. Trocando em miúdos, o que a pessoa quer saber é: todo e qualquer estudante que tenha paralisia cerebral constitui um caso de comprometimento severo? Não, depende, porque, como eu disse, paralisia cerebral tem vários contextos e casos e possibilidades. Se ele tiver um contexto severo, significa que ele tem comprometimento cerebral, ele pode ter um processo de dificuldade respiratória. Aí, o caso mais severo, é aquele caso que literalmente não se comunica visualmente, no contexto de fala também, e sequer movimenta nada. Então, mas mesmo assim, não dá para você saber que ele não tem possibilidade de contexto de aprendizagem. Isso. Às vezes é um movimento de olho apenas que você vai ter esse feedback. É um movimento de piscar. E assim, existem tecnologias assistivas, softwares, né, que ajudam muito nesse sentido também, né, atualmente. Isso. Infelizmente, assim, não está em acesso para todo mundo, mas você tem várias possibilidades de tecnologias assistivas, ampliadores de som, tem Tadoma, aquele contexto de que às vezes o pessoal consegue no colocar a mão nas cordas, no pescoço, nas cordas vocais, se ele consegue fazer um movimento de verbalização, ou quase semi-verbalização, ele consegue compreender o que a pessoa está falando. Nossa. Tem esse também. É muito mais ligado à surdo-cegueira, né? Que é o mais comprometido, né? Digamos assim. Você tem esse contexto, Tadoma, de compreensão do que a pessoa está tentando falar. Mas não dá para a gente fechar e dizer que
é totalmente severo. A gente tem que ver contexto. O contexto, cada criança, cada paralisada cerebral tem sua história, tem sua família que pode ter feito um movimento de estímulo ou não, ou o movimento está levando para várias terapias, e a gente só vai ver o contexto final, como chegar, como chegou quando pegar o aluno. Uhum. A outra pergunta, que é também bem interessante, é: cadê? Se uma pessoa com paralisia cerebral pode ser alfabetizada? Desculpe. Pode? Claro que pode. Desculpa, eu rio, porque assim, parece, a gente tem cada paradigma, né, assim, num contexto tão precário, no sentido de tão desafiador, que parece que a gente não, que eles não vão conseguir fazer um monte de coisa, e a gente tem que quebrar esse paradigma. É possível sim alfabetizar, não, agora eu repito, não como aluno normal, né? A gente não vai ter esse contexto, mas a alfabetização dentro das possibilidades do indivíduo. Então, pode ser que ele não fale uma palavra enorme, mas as palavras pequenas que ele consiga fazer já vai fazer o processo de alfabetização. A gente às vezes quer que o aluno com deficiência, ou intelectual ou com paralisia cerebral, escreva uma redação belíssima, tenha uma escrita belíssima. Gente, cada criança, cada pessoa com deficiência vai ter suas dificuldades, limitações e potencialidades. Isso significa dizer o seguinte, que, peraí, não dá para dizer que ele não vai aprender. Para mim, só não aprende quem já está morto. Desculpe, mas só não aprende quem está morto. Porque não vai ter esse contexto de compreensão, não vai ter esse feedback. Aí sim você pode dizer, olha, esse aí não vai se alfabetizar mesmo. E realmente. Agora, teve uma paralisia cerebral, tem alguma deficiência mais complexa, tudo bem, é complexa, mas peraí, será que ele ouve música? Será que eu consigo trabalhar som de animais? Será que eu posso fazer um movimento de alfabetização que não seja somente a parte escrita, entendeu? Tem a questão que a gente vem utilizando muito, até pela minha formação, que é a questão da audiodescrição, que é para utilizar recursos de descrição de imagens, porque aumenta o repertório daquele indivíduo que não consegue, digamos assim, uma compreensão maior, ou mesmo visualizar, e amplia esse contexto também, para aquele indivíduo que tem uma paralisia cerebral, tem dislexia, outras dificuldades de aprendizagem. Então, assim, é bom que a gente tenha essa compreensão que é possível se alfabetizar dentro das possibilidades e limitações e potencialidades. Então, é importante a gente ter essa tríade. O que ele tem? Possibilidades, limitações e potencialidades. Porque a gente só fica no não faz. Não faz, não faz, não faz. Tá, mas qual o caminho? Qual a potencialidade? Aí eu vou adentrar nesse caminho para poder dar suporte para eles. Professora Cândida, a senhora acaba de ser convidada aqui pelo meu WhatsApp. A senhora acaba de ser convidada para retornar, para conversar sobre essa questão das possibilidades de alfabetização do nosso estudante com paralisia cerebral. Certo. Que convite bom, né? Fico feliz que as pessoas, que os professores, que as pessoas em geral possam compreender mais e melhor essas questões. E aí, a última pergunta, acho que eu venho nesse rolzinho das perguntas, a última que apareceu aqui foi justamente como adaptar a atividade para estudante PC. Por exemplo, você está trabalhando cores, eu dei um exemplo de cores, você pode estar trabalhando com contexto mais real para ele compreender, pode ser um objeto, uma maçã vermelho, você pode fazer esse movimento de contexto, essas coisas. Mas tem uma outra forma também, que são materiais adaptados, tecnologia assistiva de baixo custo, que a gente chama, com imagens, com formas de amarrar cadastro, formas de, deixa eu ver, maquetes, que você pode fazer maquetes para que ele compreenda como é por exemplo, como é o rio, como é uma nuvem, um contexto assim mais, como é que eu posso dizer? No toque. Palpável.
palpável. E visual também, porque a gente também tem que ver se ele tem essa questão, se está bem trabalhado. Se a questão visual também não está com problema que ele possa trabalhar. Porque aí você adentra com a questão da audiodescrição, porque aí você fica no desenvolvimento do repertório auditivo. Certo. Você se respondeu. Respondeu sim. Por aqui não chegou mais nenhuma pergunta aqui pelo WhatsApp. Dei uma olhada aqui também no nosso chat ao vivo, não localizei. Será que houve alguma? Deixa eu só dar uma passadinha aqui rápido. Não houve mais. Então, tem uma pergunta aqui. Professora Cândida, na sua percepção, o currículo, por meio da BNCC, contempla as necessidades de aprendizagens desses estudantes? Eu acho que a gente tem uma séria dificuldade, né? E aí a gente tem que pensar em adaptar esse contexto, esse currículo também, para as possibilidades dele. Porque, realmente, a gente tem uma dificuldade, porque a gente pensa que todo mundo tem que passar pelos mesmos contextos e conhecimentos básicos. Mas as pessoas com deficiência, eles vão ter necessidades diferenciadas, possibilidades de aprendizagem também diferenciadas. E nesse contexto, o BNCC, ele tem assim, ele tem uma riqueza, mas ele também tem uma dificuldade imensa nesse processo de alfabetização. E outra coisa, embora o MEC está fazendo um movimento de tentar propiciar o mais de acessibilidade possível para os alunos com deficiência. Então, por exemplo, ano passado a gente trabalhou avaliando pelo MEC, toda a área de ciências humanas, com relação à área de história e geografia, ciências sociais, com relação às editoras que faziam os vídeos relacionados ao contexto da BNCC, e eu fiquei responsável por avaliar a questão da audiodescrição. Então, foi a primeira vez que a gente começou a fazer esse movimento de avaliar a relação do conteúdo, a relação da possibilidade de fazer a acessibilidade em audiodescrição e em Libras. Então, assim, está iniciando agora. Então, eu compreendo que ainda a gente tem um caminho longo a percorrer, mas eu lembro o seguinte, que quem vai dar esse feedback é o aluno. Às vezes a gente fica muito encarcerado naquela questão do currículo do BNCC e esquece o que é necessário para o indivíduo avançar. E aí vem as questões práticas, reais, para fazer. Cotidianas, né? Nosso cotidiano, nosso aluno estão para além daquilo que está prescrito, nacionalmente. Exatamente. Prescrito, né? E regionais. Isso, nacionais, regionais, enfim. Professora Cândida, muito, muito obrigada, né, pela sua presença aqui conosco, nesta noite fria de julho. Muito obrigada aos professores aqui presentes, né, todo o nosso pessoal inscrito, mesmo algumas pessoas que não estão inscritas, mas que ainda assim fizeram questão de hoje estar aqui presente e de acompanhar, então, essa videoconferência. E, gente, férias, graças a Deus, professores param. Na nossa rede, sim, né? Os professores param, respiram, retornam, então, as aulas normais aqui para o segundo semestre, né? No dia 14 de agosto. E no dia 18 de agosto, então, às 19 horas, a gente volta para mais um módulo, 7º módulo da nossa formação aqui, então, sobre educação especial e inclusiva. Certinho? Celf, muito obrigada. Deb, nosso diretor, Wilson Nunes, aqui presente mais uma vez. Muito obrigada, professora Cândida. Nunca é demais agradecer. Todos os presentes, um cheiro. Se muito, tchau. Com moderação. Tchau. Tchau, tchau.